Bem-aventurado os pobres de espírito. O termo pobres de espírito é compreendido à luz da Bíblia não como aquele que não tem valor financeiro em mãos. Ser pobre de espírito não significa ser desprovido de recursos materiais. Ser pobre de espírito à luz da Bíblia não consiste no simples fato de não ter recursos financeiros à disposição. Não. O termo pobre de espírito à luz da Bíblia significa literalmente aquele que compreende a sua total dependência de Deus. O termo pobre de espírito significa aquele que reconhece que depende inteiramente, totalmente de Deus em todas as suas ações. Então, quem é pobre de espírito está completamente submisso a Deus e entende que tudo o que acontece, tudo, aleluia, o que se manifesta na sua vida é puramente pela graça e pela misericórdia de Deus. O pobre de espírito reconhece a sua fragilidade. O pobre de espírito reconhece a sua pequenez. O pobre de espírito reconhece que ele é pecador, redimido pelo sangue, alcançado pela misericórdia, aleluia, perdoado pela graça de Deus, mas ele entende que ele é pecador. O pobre de espírito, então, não possui um espírito autossuficiente, ele não se vangloria das suas ações, ele não se exalta pelo seu comportamento, por mais santo que seja, por mais justo que seja, por mais crente que seja, ele compreende que ainda assim ele depende da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que no texto que a Bíblia vai revelar para nós, no texto de Efésios, no capítulo 2, nós estamos num culto de estudo da palavra de Deus. Sendo assim, nós vamos meditar em alguns textos aqui nesta noite, e eu te convido a estar abrindo a Bíblia comigo neste momento, no texto de Efésios, no capítulo de número 2. A Bíblia Sagrada vai apresentar para nós algo muito interessante acerca do que significa ser pobre de espírito. Efésios no capítulo 2 vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os outros também. Verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está expressando aqui qual deve ser o sentimento, qual deve ser o posicionamento do verdadeiro cristão. A primeira característica é essa: ele compreende claramente que ele só foi alcançado, ele só alcançou salvação, ele só foi redimido do pecado, ele só conseguiu se desprender das garras do diabo, ele só conseguiu se livrar, aleluia, dos prazeres do mundo,
porque Jesus realizou uma obra nele. Então entenda, Paulo está dizendo, nós todos estávamos mortos em nossas ofensas, éramos todos filhos da ira de Deus. Em outras palavras, todo mundo estava condenado, todo mundo estava destinado ao inferno, todo mundo estava literalmente debaixo da ira de Deus. Aleluia, nós merecíamos, por conta das nossas práticas pecaminosas, merecíamos a condenação. Mas a Bíblia diz que mais Deus, verso 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou com Cristo, aleluia. A Bíblia está dizendo, eu estava morto, mas quando Jesus foi para a cruz do Calvário, morreu naquela cruz, ele abriu uma porta de salvação para mim. Eu sou pobre, sou miserável, sou pecador, merecia o inferno, mas quando eu entendo o efeito do Calvário, quando eu olho para a cruz e compreendo o que Jesus fez por mim, aleluia, não pelas obras que eu realizei, mas pela obra que ele fez, quando eu entendo isso, por mais pecador que eu seja, por mais transgressor que eu seja, por maiores que tenham sido as minhas falhas e os meus pecados, eu sou vivificado nele, eu recebo a vida dele, eu recebo saúde espiritual e recebo o direito de alcançar a eternidade, aleluia. Então entenda que essa verdade neste momento, a primeira característica de um verdadeiro servo de Deus é exatamente essa: ele entende a sua total dependência de Deus, ele depende de Deus para tudo. Meu irmão, você pode orar muito, ainda assim você depende dele. Você pode se santificar muito, mesmo assim você depende dele. Você pode ter o melhor e o maior de todos os dons, de todos os talentos, você pode ter ousadia, você pode ser dotado de todas as habilidades possíveis que possa ser concedida ao ser humano, mas ainda assim, você depende da graça e da misericórdia de Deus, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos no capítulo 7, verso 24, eu sei que muita gente talvez não é acostumado com esse tipo de palavra, mas é isso que eu quero ministrar ao seu coração neste momento. E nós estamos no estudo bíblico nessa hora, e eu quero que, se você tiver a Bíblia, você vai abrir Romanos no capítulo 7, verso de número 24, acompanha na sua casa e você vai entender a palavra de Deus aqui nessa noite. Romanos capítulo 7, verso 24 vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo aqui está se declarando e dizendo: eu não passo de um homem miserável, eu não passo de um pecador, mas a graça de Deus, ele vai dizer, eu dou graças a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, que ele me vivificou, ele sarou a minha alma e me deu o direito de ser um cidadão dos céus, aleluia. A primeira característica do cristão verdadeiro, ele é pobre de espírito, completamente dependente de Deus. Eu sei que você é pobre de espírito, eu sei que você entende a necessidade de Deus. Talvez no momento como esse que nós estamos vivendo, a gente percebe ainda mais claramente isso, e percebe que a capacidade humana não resolve o problema. A gente percebe que a tecnologia humana não resolve, não traz solução. Aí a gente percebe o quanto a gente é pobre de espírito, o quanto a gente é pequeno e depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Vai recebendo essa palavra aí na sua casa nesta noite, porque Deus está te abençoando neste momento.